O primeiro episódio, pra muitos a parte mais importante de um anime, aquilo que decide se eles vão continuar ou não, além de ser a parte que define como vai ser a obra e se vale a pena assistir ela, servindo pra apresentar o universo, seus personagens e a trama. E é aquilo, se o início é uma bosta, o resto não tende a ir muito bem, tirando alguns casos. Obviamente existem diversos exemplos de bons primeiros episódios, como o de Naruto, ou os primeiros episódios hoje em dia que estão mais pra filme do que pra episódio. De qualquer maneira, sempre que me perguntavam sobre qual o melhor primeiro episódio dos animes, a resposta era sempre a mesma: Yu Yu Hakusho, do mesmo autor de Hunter x Hunter. Hakusho é um anime antigo, lá de 95. Mas bem, hoje trataremos do maravilhoso primeiro episódio desse anime, a morte. O episódio começa com uma abertura que, sendo bem sincero, é uma das melhores aberturas dubladas aqui do Brasil. Passamos então por um acidente, um adolescente pulando pra salvar uma criança. E nesse momento, Yusuke Urameshi morreu. Yusuke fica meio confuso, então reflete os últimos acontecimentos. Yusuke tinha finalmente ido pra escola, após dias faltando, mas ele ainda tava gazeando a aula, além de ser um adolescente totalmente sem vergonha. Seu imbecil, safado, porra, seu idiota, sem vergonha! Um completo delinquente que aos poucos dias que ia pra aula, vivia brigando. E depois de brigar com professores e alunos, ele decide sair pra casa e encontra sua mãe, uma fumante que o reprime por ter faltado à escola. E ele sai bravo pra rua e novamente encontra pessoas querendo brigar com ele, inclusive ele mesmo, Kuwabara, um cara que se torna meio que um rival barra amigo do Yusuke. É bem legal, é bem legal. Ele espanca os moleques com facilidade e depois sai andando. E ele acaba encontrando um moleque brincando perto da rua com uma bola e diz pra ele parar com isso, além de fazer a criança rir. A criança então chuta a bola pra rua e bem, a fatídica cena acontece. E assim Yusuke percebe, ele vira um fantasma. E percebendo isso, Botan aparece. A Botan explica-se a deusa da morte, além de falar da personalidade do Yusuke. Urameshi, 14 anos. Personalidade: é rude, é violento, é impaciente, é atrevido. Além disso, é ladrão e burro. Ai, meu Deus, até isso! Ai, talvez tenha sido melhor você ter morrido mesmo, sabia? Ele depois pergunta o que houve com o garotinho e fica feliz ao ver que tava tudo bem e pergunta aonde ele iria agora. A Botan explica que ela não iria levar ele a lugar nenhum. Ela diz que nem o céu nem o inferno esperariam que ele fosse salvar a criança e que bem, ele poderia fazer o teste pela ressurreição, além de contar que aquela criança não corria risco algum, pois ela estava destinada a sair milagrosamente inteira, sem nenhum arranhão. E ela ri da cara dele e volta a explicar sobre tal teste da ressurreição. Mas o Yusuke não queria isso. Pro Yusuke, era melhor continuar como fantasma, que as pessoas devem estar até felizes com a sua morte, inclusive sua mãe. A Botan então se despede, falando que ele podia escolher depois do velório e tal. E temos a cena do velório. Por que ele me deixou? Por quê? Ela começa com a Keiko chorando, se perguntando o porquê o Yusuke os deixou. E depois vemos a reação do Kuwabara. Olha, tem que respeito. É o Kuwabara. Pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar. Repite o sono, maldito. Repite. O Kuwabara chegou a chorar, então passamos a ver a reação dos professores, com alguns zombando e um outro defendendo. E o professor então entra na casa. Eu fiquei surpreso ao saber que você salvou uma criança. Não sei por que eu não tenho vontade de elogiar o que fez. A morte é o fim de tudo. E por último a gente tem a reação da criança que o Yusuke salvou, rezando por ele, sem sequer saber que o mesmo morreu, agradecendo por ter sido salvo. O garoto pergunta se o Yusuke estava dormindo e fala para eles voltarem quando ele estiver acordado. E então a Botan reaparece com o Yusuke decidindo fazer o teste. E assim esse episódio maravilhoso acaba, com a preview do episódio seguinte, mostrando as dificuldades que ele passaria no teste. E cara, eu tenho muito o que falar. Primeiramente, o início de Konosuba é visivelmente inspirado nesse início. Claro, com outra abordagem, uma abordagem mais de comédia. Mas a ideia do peba da sociedade se sacrificando, aí o sacrifício é em vão, aí tem uma deusa de cabelo azul e a deusa de cabelo azul ri da cara dele, tá tudo lá.
Mas voltando em Yu Yu Hakusho, cara, esse app é foda. Ele nos apresenta a Keiko e a situação, digamos que familiar não muito boa do Yusuke, né? Com a mãe dele sendo uma fumante e só tendo mãe, aí fica triste, é complicado. Aí apresenta o Kuwabara, Botão, os professores, é loucura, os bom caráter, os vagabundos. Por que eu falei assim? Além da cena do velório, que, sério, é uma cena que dificilmente vejo sem cair uma lágrima masculina. Seja no momento do Kuwabara, que normalmente é quando eu choro, ou no momento da mãe dele chorando, ou quando a criança pergunta sobre o Yusuke. E a música complementa demais a cena, tipo, deve ser, a menos pra mim, é a música de anime mais foda, junto com a do GT. Porque a do GT é foda pra mim, cara, o GT é complicado. Além de toda a questão que esse episódio acaba tratando, o Yusuke acreditava que depois que ele morresse, ninguém sentiria falta. Até porque o Yusuke não é a melhor pessoa do mundo, ele faz merda o tempo todo, só que ele não é uma pessoa realmente ruim, ele não é maligno, que a própria Keiko diz isso no episódio, quando as pessoas ficam com medo dele, fala que ele juntou 2.000 pessoas, criou uma gangue, uma história. Tanto que, tipo, voltando coisa, ele até chega a dizer, né, que seria bom pra mãe dele, mas a realidade mostrava justamente o contrário. Até o Kuwabara, que era o rival dele, chegou a chorar, a Keiko, a mãe dele, todos se afetaram pela sua morte, inclusive o seu professor, que vivia, né, dando bronca, falou: ô Yusuke, se ajeita aí, Yusuke. Isso fez o Yusuke mudar de ideia. É meio parecido com o que rola com o Subaru, né, percebendo que as pessoas se importam com ele, né, volta, né, só que é menos brutal, é bem menos brutal. E tudo isso é somente o primeiro episódio, de alguém que viu somente a primeira temporada e alguns episódios perdidos das outras, porque meus filhos não assistiam. Eu vi meio perdido. E o motivo de eu só ter visto a primeira temporada é muito simples. Eu era besta e tinha preconceito com anime. Em minha defesa, eu tinha 11 anos e eu me achava muito inteligentão por ver Hora de Aventura e Steven Universo, e que anime era só lutinha e era muito melhor Steven Universo e Hora de Aventura porque tinha desenvolvimento, tinha questões existenciais. E eu ficava muito puto quando chamava Avatar de anime. Eram outros tempos, cara. 2017. Acho que na época eu só dei chance o quê? De verdade pra Fullmetal Alchemist. Que na época virou o anime favorito. E ficou por muito tempo porque Fullmetal foi louco, cara. Eu fiquei, nossa, sério, é sombrio. É sombrio a história, é bom. E eu gosto, Fullmetal é legal, mas o motivo que eu gostava é... Nossa, eu chorei muito na cena da Nina, cara. Eu chorei muito, Enfim, né, esse tipo de coisa só fez perdendo os 12. Olha, eu acabo me perdendo no roteiro, perdão. E eu gostei realmente de ter assistido esse episódio. É um primeiro episódio que, não importa quanto tempo passe, eu sempre me emociono. Seja com 11 anos, com 15, ou agora com 19... Meu Deus, eu tô ficando velho. Se vocês quiserem, eu posso falar mais desse anime, já que tem muita coisa que acaba ficando de fora, analisando só o primeiro episódio. Como a dublagem fenomenal do anime, as endings que tá, algumas eu gosto, algumas é meio... Parece meio música triste de bêbado, tá ligado? Tem uma coisa meio assim, não faz tanto meu estilo. Além de outros personagens, como Kurama, o Riei, a Mestra Genkai. O Luapé do Futuro aqui pra dizer, tem um Koema também, que é muito foda, e ele é dublado pelo meu dublador do Puck. Fica demais. E tá, eu sei falar de um episódio quando eu tava tratando de uma temporada inteira. É meio memes, eu entendo. É que eu já tava pensando nesse vídeo, tipo o quê? Desde o ano passado. Além de que eu acabei ficando sem tempo, admito. Eu tô fazendo minha rotina aqui certinho, é complicado. Mas semana que vem, review de Overlord, uma temporada inteira. E não vai ser nem temporada de 10 episódios, né? Que nem foi de Kurosuba, vai ser temporada de 25. Puta que pariu. Me ajuda.